Boa tarde. Eu peço a vocês, que você se inscreva, no meu canal. Eu estou fazendo um propósito de oração, estou colocando o nome dos inscritos nas mãos de Deus, orando pela vida de vocês. Como eu não sei o nome, mas eu coloco a palavra inscrito e eu oro ao Senhor, consagrando a vida de cada um, que você possa se inscrever, deixar o seu joinha e comentar nos comentários. Deus, Ele tem as suas escolhas maravilhosas. A palavra do Senhor diz que Deus ele não faz acepção de pessoas e que Ele não olha, Quando Samuel ele foi direcionado por Deus, o Espírito Santo do Senhor falou com Samuel: vai à casa de Jessé. E ele foi até a casa de Jessé para escolher um dos escolhidos por Deus. Amados, a palavra do Senhor diz, quando nós moramos numa casa e sabemos a quantidade de pessoas que moram ali, e chega alguém ou nós damos uma festa, logo as pessoas perguntam: cadê fulano? Pergunta por você ou por alguém que não está. Os irmãos de Davi sabiam de Davi, Sabia de Davi, mas não mandaram chamar Davi. E a palavra do Senhor diz que Samuel foi e ali estavam todos reunidos, só não estava Davi. Davi estava, no campo. E a palavra do Senhor diz que quando Samuel ele olhou para um dos filhos de Jessé, ele falou: certamente é este. E mesmo ele sendo ungido por Deus, sendo um profeta, um juiz, Deus bradou e falou: Samuel não é este. Tu vê a aparência, mas eu vejo o coração. E Samuel perguntou: falta mais algum? Aí falou: tem um pequeno, Davi está lá no campo. É assim que as pessoas às vezes nos denominam, como pequeno, como fraco. Não importa quantos denominam, mas Deus não olha assim. Deus diz: é o valente, é o guerreiro, é o rei, é o meu escolhido, é o que vai derrotar Golias, é o que vai reinar, é o que vai governar e fazer sinais e prodígios. Deus não vê como nós vemos. A palavra do Senhor diz que o que o olho não viu, ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem é o que Deus tem preparado. Deus tem uma coroa preparada. Deus, você é o escolhido do Senhor para um grande propósito na terra. Se for para derrotar o gigante, você vai derrotar o gigante. Não importa quanto gigante tem se levantado. Não importa que Golias tem se levantado. Mais uma vez ele vai cair. E Davi, ele depois que ele foi ungido, que mandou chamar Davi, o Espírito Santo do Senhor bradou e falou: é este. E ele foi ungido, ele recebeu o óleo da unção como um rei. Mas ainda ele não tinha tomado posse do trono, porque Deus já tinha rejeitado Saul. E a palavra do Senhor diz que em determinado tempo, depois de muitas lutas, muitas dificuldades, Davi teve que fugir por causa da fúria do rei. Ele fez uma aliança, e Deus ele é Deus de aliança. E ele fez uma aliança com Jonatas, filho de Saul. Ficou do lado de Davi, ficou do lado certo. Decida ficar do lado certo. Decida fazer o que é certo. E Jonatas decidiu fazer o que é certo. Por causa desta aliança, Jonatas recebeu uma promessa de Davi, que Davi olharia para Jonatas, que Davi olharia para sua descendência. E isso foi um motivo de seu filho no futuro se tornar morar com o rei. Por causa desta promessa, dessa fidelidade de Jonatas, Deus é maravilhoso. Esta tua fidelidade vai de geração a geração. Vai muito além do que você pensa, do que você imagina. E a palavra do Senhor diz que num certo tempo, depois que Jonatas morre, diante de uma fuga, o seu filho Mefibosete foi para a terra de Lodebar. Terra de tristeza, terra que não planta, terra que não colhe, terra de esquecimento,
terra de frustração. Quantas vezes estamos como Mefibosete, esquecidos numa terra, mas a palavra do Senhor diz que Lodebar não é lugar para aquele que crê em Deus. E a palavra do Senhor diz que Davi, ele lembrou da promessa que ele tinha feito com Jonatas. E ele lembrou desta promessa e ele disse: existe alguém de Saul para que eu possa abençoar? E a palavra do Senhor diz que mencionaram Mefibosete. E Mefibosete foi mandado chamado pelo rei numa carruagem de honra. Ele foi honrado, ele foi exaltado. Mesmo ele sendo neto de Saul, mesmo ele sendo neto daquele que Deus rejeitou, mas a sua descendência, a fidelidade do seu pai Jonatas, fez com que Mefibosete não tivesse uma vida destruturada. O destino de Mefibosete era Lodebar. Se Jonatas não tivesse a sabedoria de ter feito essa aliança com Davi, jamais o seu filho moraria com o rei. Ele viveria uma vida frustrada. E hoje não é diferente. Hoje nós temos um rei, Jesus, que ele é rei dos reis e senhores dos senhores. E ele tem uma coroa de honra para nos dar. Ele quer nos tirar da terra de Lodebar. Ele vai nos tirar da terra de Lodebar, da terra do esquecimento. Ele quer nos dar uma vida e vida com abundância. Uma vida transformada, uma vida verdadeira que você fala assim: hoje eu tenho um sentido de viver, hoje eu sei o que é viver, hoje eu sei o que é respirar e ter esperança, porque a palavra diz que a esperança, a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas a certeza das que se vê, que não vê. Então a fé é aquilo que não vemos. A fé é algo sobrenatural. A fé ela não é natural. O natural é quando nós contemplamos, né? Está aqui, tem um copo de água, é natural. Mas que aquela água, ela vai trazer a cura, é o sobrenatural. A fé é Deus quem dá. Mas a palavra do Senhor diz também que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós meditamos, nós criamos fé. E a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, ele recebeu uma coroa de espinho pelos meus e os teus pecados, para que nós pudéssemos receber uma coroa de honra, para nos honrar, para tirar a vergonha que estava sobre nós. E hoje ele nos dá vida e vida com abundância. Para entendermos os mistérios espirituais, para receber de graça o Espírito Santo do Senhor, para podermos entender o propósito nosso na terra, porque cada um de nós temos um propósito e nada é por acaso. E Mefibosete foi mandado chamado pelo rei uma mesa. A palavra do Senhor diz que no Salmo 23, preparas uma mesa perante os meus inimigos. O rei preparou uma mesa perante os inimigos de Mefibosete. Preparas uma mesa perante os meus inimigos. O Senhor está preparando uma mesa perante os teus inimigos, para te honrar, para te exaltar, para te engrandecer. A palavra do Senhor diz que o ouro, meu é o ouro, minha é a prata, no livro de Ageu 2, 8, 9. E ele dá a quem ele quer. Meu é o ouro e a prata. Isso quer dizer que as riquezas é do Senhor. Ele enriquece, com a mão ele exalta e com a mão ele abate. Ana, ela cantando o cântico de vitória, ela diz que o Senhor tira do monturo o necessitado. Ele enriquece e empobrece. É Deus que enriquece e empobrece, mas se nós deixarmos o orgulho entrar, o Senhor nos abate. Mas ele dá graça aos humildes, mas ele resiste aos soberbos. Porque nós não entendemos os propósitos do Senhor. A palavra do Senhor diz que os discípulos, o Senhor ele sondou o coração dos discípulos. E os discípulos eles estavam ansiosos.
Aí a palavra do Senhor vem, uma palavra maravilhosa, gloriosa no Novo Testamento sobre a solicitude. A solicitude quer dizer ansiedade, solicitude pela vida. Que nós ficamos ansiosos, mas que adianta estarmos ansiosos? Ele fala, olhai, ele nos convida, olhai para os pássaros. Eles não trabalham, nem fiam, nem deitam em celeiros, e contudo o Pai Celestial os alimenta. Aí o Senhor vai nos convida e fala, olhai para os lírios do campo. Olha a beleza dos lírios, nos casamentos, nas festas, nos lugares gloriosos. Mas a palavra do Senhor diz que nem mesmo Salomão. Por que falou Salomão? Porque Salomão foi um homem dos mais ricos profetas na terra. Nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como os lírios. E se Deus veste os lírios, que hoje ele existe, amanhã ele é queimado no fogo, no sol, não nos vestirá muito mais a nós, homens de pequena fé? Os discípulos estavam ansiosos. Nós ficamos ansiosos. É normal ter ansiedade? É, porque nós somos humanos, mas não devemos deixar a ansiedade tomar conta de nós. Nós sabemos que nós precisamos ter o pão de cada dia, sabemos. Precisamos nos vestir, nos calçar, precisamos, mas só que nós queremos além. Muitas vezes queremos logo, mas o trabalhar de Deus, ele é contínuo nas nossas vidas. Porque o que Deus quer nos dar é maior. O que Deus quer nos dar é melhor. A palavra do Senhor diz, ele mesmo disse, homens de pequena fé, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Assim é uma palavra profética, assim é uma promessa não minha, mas é uma promessa da palavra do Senhor, do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus, que diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Neste momento, Deus está acrescentando na tua vida o dobro. Deus está acrescentando tudo que você precisa. Basta você crer, porque Ele vai preencher o vazio da tua alma. A palavra do Senhor diz, né? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar lugar. E quando estiver pronto, eu voltarei para buscar, para onde eu estiver, vocês também estejais. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. E a palavra do Senhor diz que Deus lembrou de Mefibosete, usando o rei Davi. Deus vai te usar como instrumento para lembrar desta pessoa que está na terra de Lodebar, que está na terra do esquecimento. Deus vai te usar como canal de bênção. Deus ungiu Davi para lembrar de Mefibosete. Que você possa tão somente crer, possa tão somente confiar que esta coroa de honra está chegando. Não importa o tempo. A palavra diz que há tempo para todas as coisas. O tempo de Deus chega, o tempo de Deus é perfeito, o tempo de Deus, o relógio de Deus não falha, o relógio de Deus não falha, e o tempo de Deus está chegando, o tempo de Deus está chegando nas nossas vidas, na vida daquele que crê, para que um milagre possa acontecer.